Abra no livro de Êxodo, capítulo 3, livro de Êxodo, capítulo 3, verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou, e eles me disserem, quem é o teu nome? E o que direi a eles, Senhor? Ou seja, pessoal, Moisés tinha recebido uma missão de quem, pessoal? De Deus. Deus tinha dado uma missão para ele, para pregar para os filhos de Israel, para tirar eles do cativeiro de Faraó e trazer a libertação para a vida deles. Amém, pessoal? Então, ali Moisés recebeu uma missão. Deus sempre entrega uma missão em nossas mãos. Você pode ter certeza disso. Só que Moisés, ele ficou com dúvida. Ele falou: Senhor, o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Eu vou falar para eles o quê? Eles vão perguntar: quem é você? Você sabe, gente, que uma boa parte da nossa vida nós ficamos esperando a validação de outras pessoas. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas boas na nossa vida, deixamos de viver o nosso propósito de vida, porque a gente fica aguardando a validação de alguém. Só que Deus nos escolheu. Quem nos escolheu, pessoal? Deus. Coloca aí, por gentileza, o tema da mensagem para você ler junto comigo, por favor. Não é isso não, isso aí. Eu sou o que, pessoal? Vamos lá. Eu sou um escolhido de Deus. Você pode ter certeza. Nós somos escolhidos. Moisés estava preocupado. O que queriam achar dele? Quando ele abrisse a boca, iam perguntar para ele: rapaz, quem te enviou? Quem é que mandou você aqui? Quem você pensa que é para querer falar alguma coisa para a gente? É ou não é, pessoal? E Moisés, ele tinha essa dúvida no coração, a necessidade de ser validado por alguém. E quantas vezes isso acontece na nossa vida, gente? A gente passa por situações na nossa vida em que pessoas de primeiro não vão aceitar aquilo que Deus entregou em nossas vidas, é ou não é? Pessoas vão muitas vezes rejeitar, tá, gente? Vão olhar para você e falar: quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem você pensa que você é para falar isso comigo? É ou não é? Mas muitas vezes, essas mesmas pessoas que vão falar isso vão ser pessoas que no dia de amanhã Deus vai usar a sua vida para ajudar elas poderosamente. Amém, pessoal? Eu queria ter recebido essa palavra aqui há 13 anos atrás, porque você pensa numa pessoa, gente, que se importava com a opinião dos outros. Eu vivi um momento da minha vida que eu tinha um pensamento, mas aí eu mudava meu pensamento para agradar outra pessoa. Quantas vezes eu deixei de fazer o que era a vontade de Deus, porque eu fiquei com medo de irritar alguém, eu fiquei com medo de muitas vezes atrapalhar alguém, de saber, de pensar o que aquela pessoa estaria pensando de mim, qual era a opinião que ela tinha da minha vida sobre aquilo que eu iria fazer, e eu acabei não fazendo. Como eu gostaria de ter recebido essa mesma palavra há 13 anos atrás. Quantos momentos eu deixei de viver o sobrenatural de Deus na minha vida porque eu me importava. Eu tinha aquele medo, aquela situação de ser rejeitado. Ah, será que se eu mostrar algo de Deus, será que eu não vou ser rejeitado aqui nesse meio? Quantas vezes, pessoal, nós nos deixamos intimidar, porque a gente está tão preocupado, o que o outro está pensando da gente, o que estão falando da gente. Às vezes temos medo de ser excluídos, simplesmente porque idealizamos isso na nossa cabeça, e muitas vezes queremos ser validados pelas pessoas. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? Esse medo da validação, pessoal, é isso que atrapalha a nossa vida. É isso que muitas vezes não permite você viver o propósito de Deus na sua vida. É isso que muitas vezes atrapalha, porque você fica tímido. O que o irmão que está aqui do lado vai pensar? O que ele vai achar que eu sou? Que nem Moisés, Deus estava enviando a ele. Quem estava enviando a ele, pessoal? Deus. E ele estava tímido. Ele chegou ao ponto até de duvidar e pedir a Deus: Senhor, envia outra pessoa, não precisa enviar a mim não, você pode enviar outro. Ele meio que rejeitando o que Deus tinha para a vida dele. Meus amados, muitas vezes na sua vida você vai se deparar com situações dessa natureza. Você vai passar por situações na sua casa, na sua família. De repente são pensamentos que você já tem entranhados dentro de você, que você aprendeu na sua casa, que você não tem voz. É ou não é, pessoal? Quantos não aprenderam? Gente, eu vim de um lar pobre. Eu sei o que é muitas vezes eu abrir a boca para falar alguma coisa e daqui a pouco, cala a boca, você não sabe o que está falando. E a pessoa cresce com aquele sentimento dentro dela. É quando muitas vezes a pessoa, ela idealiza na mente dela que ela nasceu com a condição financeira ruim
e que ela nunca vai prosperar na vida, que ela tem que se conformar com a situação financeira dela atual, e que a vida dela nunca vai andar, que ela nunca vai conseguir prosperar na vida, e a pessoa acaba crescendo cheio de limitações, cheio de crenças limitantes, e muitas vezes é uma guerra muito grande que a pessoa enfrenta dentro de si, para quebrar essas crenças. Quantos Deus deu uma palavra, Deus deu a garantia que Ele ia fazer coisas sobrenaturais, amém pessoal? Só que a pessoa se deixou se intimidar, porque ela ouviu a opinião de alguém que de repente nem conhece nada sobre Deus. Quantas vezes todo mundo está aprovando, todo mundo está falando, ó, rapaz, foi maravilhoso, deu certo, o que você está fazendo é esplêndido, é lindo. E às vezes vem uma pessoa, quantas pessoas, pessoal? Uma pessoa, e dá uma palavra negativa, e a pessoa permite aquela palavra entrar no coração, e aquela palavra acaba anulando tudo de bom que aconteceu anteriormente. Não espere a validação de outras pessoas. Quem critica você, você pode ter certeza, pessoal, que essa pessoa um dia vai ver tudo que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Só que pastor André, como é que isso funciona? É porque muitos duvidam da gente, pessoal, enquanto só é a promessa, mas o segredo é você continuar. Qual o segredo, pessoal? Continuar. Continua. Moisés estava inseguro, só que mesmo ele inseguro, mesmo ele falando com Deus, ele continuou. E ele foi lá diante de Faraó. Meus amados, quando ele chegou lá diante de Faraó, ele estava com uma vara na mão, com um cajado na mão. E aí Deus falou para ele: Moisés, coloca esse cajado, essa vara no chão, que você vai ver o que vai acontecer. E aí ele colocou no chão, pessoal. E aí começou uma coisa chamada frutos. Começou o que, pessoal? Frutos. Tem gente que só vai acreditar em você quando os frutos começarem a aparecer, amém, pessoal? Tem pessoas que só vão dar alguma coisa por você, só vão ver o chamado de Deus na sua vida quando Deus começar a fazer o que, gente? Maravilhas. E aí ele pegou o cajado e colocou no chão. Colocou o cajado no chão, o cajado virou uma cobra. Tirava o cajado, tirava a cobra do chão, levantava, virava o que, pessoal? Um cajado de novo. Ali Faraó começou a ver o mover de Deus sobre a vida de Moisés. Deus nunca deixa você sozinho. Se Ele deu uma palavra para você, Ele vai dar condição também de você viver essa palavra, amém, pessoal? Se você que está aqui essa noite, de repente você não acredita no chamado de Deus sobre a sua vida. O que é o chamado? É o nosso propósito de vida, é a razão na qual nós existimos. Por que tem tanta gente que desanima na fé? Porque além de ligar para a opinião dos outros, além de vir para a igreja, e a hora fica passando, tem gente que vem para a igreja, pessoal, e a pessoa fica em outro lugar, menos prestando atenção no que vem no altar. E essa pessoa passa um domingo assim, passa uma quarta-feira, uma sexta-feira, e aí passa um mês, passa um ano na igreja, e nada de bom acontece na vida da pessoa. Por quê? Ela nunca resolveu explorar o que de fato Deus tinha para a vida dela. Se muitas vezes a gente ouvir na palavra de Deus, vem dúvidas no nosso coração, vem ou não vem, pessoal? Se muitas vezes a gente absorvendo tudo que vem do altar, o diabo tenta atrapalhar, meus amados, quantos aqui não passaram por limitações na sua vida, não passaram por situações desconfortáveis na sua vida, que de repente alguns até olharam para você e falaram que nunca ia acontecer nada de bom, e Deus fez acontecer, amém, pessoal? Tem pessoas aqui que já eram para estar mortas, mas Deus não permitiu você morrer, porque Ele tinha um propósito para cumprir na sua vida, porque Ele tinha algo maior para cumprir na sua vida. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, gente, que muitas vezes você vai se sentir nessa condição. Coloca aí, por gentileza, o próximo slide. Pessoas vão estar falando de você, e você vai permitir aquele pensamento ruim entrar na sua cabeça. Não permita, gente, com que opiniões de pessoas venham entrar na sua mente e atrapalhar o que Deus tem para fazer através de você. Você quer ver aqui uma história muito interessante? Tinha um jovem, o seu pai e um burrinho. Eram os três: o jovem, o pai e o burrinho. O pai falou para o filho: olha, filho, você sobe em cima do burrinho, que eu vou estar puxando o burrinho com a corda, e você vai em cima. Aí eles passaram em frente a algumas pessoas que começaram a criticar. Olha que absurdo, o menino novo, em vez de estar carregando o burrinho, em vez de estar puxando aí, o pai dele que está carregando. Aí eles fizeram o que, pessoal? Ligaram para a opinião que estava sendo dada ali. Aí, nesse que ligou da opinião, o pai falou: olha, filho, desce do burrinho, você puxa o burrinho agora, e eu subo em cima e você começa a puxar. Aí eles chegaram um pouquinho lá na frente. Adivinha o que aconteceu, pessoal? Outra pessoa criticou. Falei: que absurdo, rapaz. O cara com um menino novo puxando o burrinho.
E o pai em cima ali se aproveitando do rapaz, já era o que, pessoal? Uma outra opinião diferente. Tem sempre gente que vai criticar, pessoal. Tem sempre alguém que vai dar uma opinião negativa. Aí daqui a pouco, ele desceu do burrinho, o pai e o menino ficaram puxando o burrinho do lado um do outro, veio todo mundo caminhando. Adivinha o que aconteceu lá na frente? Já tinha outro para criticar. Rapaz, mas como é que pode? Em vez deles aproveitarem esse burrinho aí e tá em cima dele aí, estão andando a pé. Sempre vai ter alguém que vai dar uma crítica ao contrário. Sempre vai ter alguém que vai criticar você. Olha, eu não estou dizendo que de repente alguém possa te dar um conselho para melhorar o seu comportamento, o seu dia a dia. É ou não é? É necessário a gente ter pessoas de confiança que vão falar coisas boas para nos ajudar, que vão muitas vezes nos repreender, vão ser instrumentos da mão de Deus para abençoar a nossa vida. Só que o problema é quando a gente quer ouvir a opinião de todo mundo. Quando todo mundo fala algo a nosso respeito, a gente deixa aquilo abalar. E muitas vezes a pessoa fala: eu não deixo não, porque eu tenho a mente forte. Não deixo, porque muitos pararam, porque muitos ainda não estão vivendo as promessas de Deus sobre a sua vida, porque se deixam intimidar. Porque em vez da pessoa confiar em quem, pessoal? Em Deus, a pessoa se deixa levar pelas opiniões que estão ao redor dela. E a maior opinião que pode ter sobre a sua vida é a opinião do Espírito Santo. É o que Deus tem para você. Não crie expectativas em cima dos outros, pessoal. Não espere que as pessoas venham bater palma para você no começo, porque elas vão começar a bater palmas quando o quê? Quando os frutos começarem a acontecer. E aí Moisés chegou lá e começou a acontecer milagre, pessoal. A coisa muda ou não muda, gente? Quando Deus começa a cumprir a palavra dele sobre a sua vida, as coisas começam a mudar. E aí estava lá Moisés, e começou a vir as pragas sobre o Egito. E aí Moisés pediu para Arão colocar a ponta do cajado lá na água. A água se transformou de água para o que, pessoal? Para sangue. Começou a acontecer milagres. Quando Deus começa a revelar os frutos dele através da sua vida, as pessoas começam a mudar a opinião. As pessoas começam a olhar para você de uma maneira diferente. É como se você estivesse aqui e falasse: pastor, eu tenho maior fé agora. Já pensou? Alguém aqui levantou? Já pensou, Jerônimo? Você levantar aqui e falar: eu vou curar 10 pessoas. É só vir aqui na frente e as pessoas serem curadas na hora. A opinião já muda completamente. Quando você começa a ser usado por Deus, quando Deus começa a usar a sua vida, pessoas que não acreditam, pessoas que jogam até praga. Tem gente que joga praga, é ou não é, gente? Tem gente que é terrível, fica jogando praga contra a vida dos outros. Não vai dar certo não. Fulano já começou. Tem irmão que é da igreja e fica jogando praga. Rapaz, só misericórdia do Pai. Mas essas pessoas, se elas não mudarem, Deus tira da nossa vida. Amém, pessoal? Tem pessoas que Deus vai tirar. Olha só, gente, quando você começa a dar fruto, você começa a incomodar. Pessoas ficam falando mal, pessoas ficam levantando opiniões ao seu redor. Só que você deve fazer o quê? Continuar. Pastor André, por que eu devo continuar? Coloca o último slide aí, por gentileza. Por causa de quê, pessoal? A graça de Deus. Meus amados, chegamos aqui onde eu queria. Quando a graça de Deus alcança a nossa vida muda completamente. O problema, pessoal, é que muitas vezes, no fundo, muitos de nós acabamos duvidando do que o Senhor tem para fazer na nossa vida, do poder que Ele tem para derramar sobre a nossa vida, porque tem promessa para a nossa vida. Amém, pessoal? Repita comigo: eu tenho, mais forte, eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Quando a graça de Deus desce sobre a sua vida, pessoal, aí começam os milagres, aí os frutos começam a aparecer. Quando você recebe a graça de Deus é o quê? Você foi uma pessoa que a vida toda foi excluída, a vida toda você foi validada como alguém incapaz. De repente colocaram opiniões na sua cabeça que ninguém presta, que não vai valer a pena, que não vale a pena você servir a Deus, que não vale a pena você ser fiel em algo e um propósito na sua vida. Quando a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida, meus amados, a nossa vida começa a mudar. A graça é o poder de Deus aqui nessa terra. Nós somos salvos pela graça de quem, pessoal? De Deus. Quando a graça de Deus vem sobre a nossa vida muda completamente. Você começa a entender a origem do seu propósito. Você começa a entender o quanto Deus é maravilhoso e glorioso na sua vida. Aí as coisas grandes começam a acontecer. Moisés, ele recebeu a graça de Deus. Um homem que tinha frustrações, porque Moisés, ele tinha sido um príncipe no Egito no passado. Ele foi para uma terra, pessoal, na qual ele foi expulso de lá, ele foi rejeitado de lá. Mas a graça de Deus, ela cura o nosso interior. De repente, lá no passado, em algum momento da sua vida, você foi rejeitado, você foi validado por algumas pessoas como uma pessoa ruim, como uma pessoa que não presta. Mas Deus essa noite está nos dando uma nova oportunidade. Amém, pessoal? Deus essa noite
quer voltar a fazer o nosso coração a sonhar, a Deus colocar dentro de você uma chama poderosa, de você começar a viver o propósito dele sobre a sua vida. Sabe, não fique tímido não essa noite, você pode se soltar um pouco mais, comece a viver o que Deus tem para a sua vida. Moisés ficou com medo, mas Deus tinha o mar para se abrir na frente dele, amém pessoal? Moisés estava com medo, mas Deus tinha uma vida de milagres para a vida dele. Ele estava preocupado com a opinião, Senhor, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Pessoal, não sei o que vão falar de você, o que vão pensar de você. Eu sei que a poderosa graça de Deus, ela vai ser derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? E aí você começa a viver o sobrenatural. Você começa a viver uma palavra poderosa sobre a sua vida. Gente, vai ter dias ruins na nossa vida, mas também vão ter dias sobrenaturais, em nome de Jesus. Vai ter dias que vai dar vontade de chorar, dar vontade de desistir, dar vontade de desanimar, dá vontade de largar tudo. Tem pessoas e momentos na sua vida durante esse ano inteiro que você vai pular de alegria, mas tem dia que você também vai passar por desafio. Tem momentos na nossa vida, gente, que nós confiamos em Deus e aparentemente nada vai ter acontecido, mas você continua fazendo o que, pessoal? Confiando. O segredo está em você confiar em Deus, porque no final, gente, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. A palavra do Senhor vai se cumprir. Não fique esperando aprovações dos outros. Não fique esperando que no começo as pessoas vão bater palma, vão falar para você, eu sempre acreditei em você. Não, gente, no começo é uma pedreira, no começo dá vontade de desistir, no começo dá vontade de desanimar, no começo você vai tentar abrir um negócio próprio e as pessoas vão falar, ih, outros já tentaram e não conseguiram, você que vai conseguir. No começo, gente, pessoas vão ignorar, vão jogar pedra em você, vão fazer como Golias, ele fez com Davi. Ele falou, Davi, eu por acaso sou algum cachorro? Olha o que o gigante Golias falou para Davi. Por acaso eu sou algum cachorro? Você vem comigo com um pedaço de pau na mão, com pedra. E aí Davi olhou para aquele gigante e falou, olha gigante, você vem a mim com lança, com escudo e com espada, mas eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, pessoal? Gente, muitas vezes você vai ter só uma palavra para a sua vida dar certo. Às vezes não vai acontecer nada de especial ao seu redor, mas você vai ter o que, pessoal? Uma palavra. Vamos lá, eu vou ter, mais forte, pessoal, eu vou ter uma palavra. Uma palavra é o suficiente para mudar a sua vida. Deus deu uma palavra e fez a vida de Moisés viver o sobrenatural. Moisés era para ter sido um camarada que não era para ter vivido nada daquilo, mas ele confiou na palavra de Deus. Ele viu o mar se abrindo, ele viu uma nuvem cobrindo o povo quando esse estava no deserto, para o sol não atingir e não queimar a pele do povo. Ele viu Deus enviando carne quando o povo estava com fome, pedindo por carne, amém, pessoal? Ele viu a água saindo da rocha, ele batendo com cajado sobre a rocha, daqui a pouco a água produzindo rocha. Aquele homem pôde desfrutar de uma vida do sobrenatural porque ele acreditou numa palavra. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Não é que nós somos merecedores de nada, amém, pessoal? Porque muitas vezes a nossa natureza é ruim. Quantas vezes a gente duvida, a gente fala que acredita e às vezes duvidamos. Às vezes está o pastor aqui pulando no altar e está a pessoa pensando em outra coisa. Muitas vezes falamos para o Senhor, meu Deus, eu não vou fazer mais isso não. E quando chega lá fora, a pessoa acaba fazendo tudo de volta, tudo ruim de novo. Aquilo que ela pediu perdão, daqui a pouco ela está fazendo errado de novo. Quantas vezes, pessoal, eu falei para Deus um montão de coisas, Senhor, eu não vou fazer mais isso e aquilo, daqui a pouco eu estava errando de novo. Mas o que me fez continuar foi a graça de quem, pessoal? A graça de Deus. Quando a graça de Deus ela entra na nossa vida, a nossa vida muda. Quando a graça de Deus entra sobre a nossa vida, você começa a viver outra realidade. Ei, eu não quero terminar esse ano sendo mais um, pessoal. Eu quero terminar esse ano desfrutando do que Deus tem para a minha vida. Eu não quero trazer aqui uma mensagem essa noite somente para trazer uma palavra do seu coração, mas eu quero trazer a palavra de Deus sobre o seu coração, amém, pessoal? No final, Moisés desfrutou de tudo que tem sobre a vida dele, do que Deus tinha para a vida dele. Ei, nós somos os Moisés do dia de hoje, somos nós que temos que ser usados por Deus. Essa Bíblia aqui, todo mundo viveu a promessa de Deus sobre a sua vida, e agora somos nós, pessoal. As pessoas quando chegam lá fora, elas querem olhar para a gente e ver quem, pessoal? Ver Deus, os frutos da graça. As pessoas olharem para você e falar, verdadeiramente tem Deus na vida dessa pessoa, verdadeiramente essa pessoa é um vencedor. Quando você vive pela graça, você começa a viver uma vida de milagres, amém, pessoal? Mesmo
você tendo sido validado como uma pessoa que não presta, como alguém que não tem capacidade, mesmo pessoas não acreditando em você, mas você pode ter certeza que no fim, a palavra de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Eu creio que tempos de milagres vão acontecer, e você vai desfrutar do sobrenatural, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas, e fique de pé no seu lugar, por gentileza. Glória a Deus, pessoal. Meus amados, eu trouxe essa palavra aqui essa noite. Ontem eu estava orando a Deus e falei: Senhor, traz algo que as pessoas venham de fato aplicar na vida delas. Sabe, o que eu estou pregando aqui é uma coisa que vale por todos os dias da nossa vida. Porque muitas vezes no trabalho tem alguém que não vai acreditar em você. Às vezes dentro da igreja, é ou não é, pessoal? Tem alguém que não vai acreditar em você. Você sabe, teve um momento da minha vida na igreja que o pastor, não, sempre na igreja sempre teve 2 pastores auxiliando o bispo, né? Hoje eu e o pastor Luiz. Mas lá atrás, quando eu era bem mais novo, rapaz, 2 pastores que a gente teve aqui na igreja. Eu lembro como aqueles camaradas duvidavam da gente, pessoal. Se eu fosse depender da validação deles, eu não teria continuado. Nem sempre pessoas que você ama, pessoas que você acredita, elas vão acreditar em você. Às vezes vai ter momento na sua vida que você simplesmente não vai ser aprovado por quem está perto de você, que aquela pessoa vai falar uma palavra dura, que aquela pessoa vai te rejeitar. Mas o segredo é o que, pessoal? Continuar. Repita comigo: o segredo é continuar. Continua, mesmo sangrando, mesmo doendo, mesmo desanimado, mesmo triste, mesmo ouvindo palavras duras, mesmo você vendo ao redor a falta de condições de algumas coisas de acontecer na sua vida. Continua marchando. Quem te deu a palavra, Ele é fiel para cumprir, amém, pessoal? No final, Deus vai cumprir a palavra na sua vida. Parece que em alguns momentos da minha vida só parecia que Deus não tinha me escolhido. Em momentos de eu pensar até em desistir de tudo, e eu entender, pessoal, que Deus permite algumas situações acontecer na nossa vida, que é para a gente depender dEle, que é para a gente depender exclusivamente dEle. Nem tudo às vezes vão dar certo ao nosso redor, e Deus vai falar: ei, só a minha graça te basta, pode ficar tranquilo, eu vou te sustentar. Vai ter momentos na sua vida que pode faltar alguma coisa, pessoas podem te abandonar, portas podem se fechar na nossa vida, amém, pessoal? Pode ter momentos em que você vai se sentir excluído de alguma roda, de alguma situação, e aquilo vai fazer você buscar mais a Deus e se aproximar mais dEle. Vai ter momentos na sua vida em que você vai passar por um deserto, e é lá no deserto que você vai conhecer mais a Deus, amém, pessoal? É nos momentos ruins da nossa vida, é na hora que você sente vontade de desistir, que Deus fala: olha, não desista, porque eu sou contigo. Essa noite é a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com alguém aqui essa noite, que estava pensando em desistir, estava pensando em largar tudo, em sair da igreja, em deixar do lado do seu ministério. Só que eu dei uma palavra de Deus sobre a sua vida: não desista, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Você ainda vai ser muito usado por Deus. Pessoas ainda vão ver a validação de Deus sobre a sua vida. Não liga não se alguns deram a validade de fim da sua vida, do seu ministério, da sua vida profissional, até mesmo da sua família, até mesmo você que de repente está pensando até em desistir da sua vida, que tem gente que quer desistir da vida, tem gente que quer se matar. Ei, a vida pode ser muito boa, amém, pessoal? É só como você leva a sua vida que vai fazer a diferença. Leve a sua vida com leveza. Só para fechar e eu orar, eu estava hoje conversando com uma moça. Quando eu acabei a reunião da tarde, estava ali atendendo ela, e ela sobrecarregada, gente, sobrecarregada, sabe, de opiniões de pessoas. Às vezes pessoas davam uma palavra sobre ela e ela deixava aquilo se transformar uma tempestade num copo d'água. Às vezes a pessoa liga demais porque os outros falam, gente que não vale a pena, gente que já era para ter tirado da nossa vida há muito tempo, é ou não é, pessoal? Ligue para o que Deus tem para a sua vida, e Ele tem a maravilhosa graça dEle, e Ele vai derramar essa graça aqui essa noite, amém, igreja? Se prepare, porque o nosso Deus, Ele vai derramar o poder dEle sobre a sua vida. Você vai começar a dar frutos, e você vai conhecer a graça de Deus, em nome de Jesus. Feche os olhos, por favor.